tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MaquiniCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso MaquiniCast, o podcast da Maquinica, onde a gente traz para a mesa aqui alguns assuntos ligados à tecnologia, tecnologias disruptivas em vários segmentos de mercado. Hoje a gente está aqui com o Marcelo Reis, da Predpark. Bom dia, Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Fabrício, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho de mobilidade, do projeto que ele está trazendo para testar lá no nosso Perini City Lab, sobre a parte de estacionamento inteligente. Está aqui também com a gente o nosso Neymar, grande especialista em AI e HPC. Neymar, obrigado aí pelo apoio, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui, batendo esse papo legal sobre esse assunto tão interessante. Prazer, Legal. Neymar. Marcelo, prazer aí mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho aí do Marcelo, como é que ele chegou até a Predpark, né? Por que, né, chegar até um projeto tão interessante como esse, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas fala um pouquinho da tua história e para a gente contextualizar e depois entrar no assunto do projeto. Legal, perfeito. Bom, pessoal, prazer, eu sou o Marcelo, tenho 24 anos, sou formado em Engenharia Mecânica aqui no INSPER, em São Paulo, mas apesar de já ter tido experiência prévia em consultoria, eu sempre gostei desse tema de empreendedorismo, de impactar os outros e uma sociedade para melhor. Então, desde que eu estava na graduação, já tive algumas experiências legais com trabalho voluntário na área de educação, na própria área de saúde. E aí eu acabei tendo um contato legal com mobilidade em um dos estágios que eu fiz, que me trouxe o interesse de resolver escrever o meu TCC, minha tese de conclusão de curso, sobre como reduzir as emissões de carbono nas cidades. Então juntava tanto uma questão de mobilidade como de sustentabilidade. E aí, quando eu estava investigando um pouco essa questão de que foco eu dou para redução de carbono, sempre vinha a questão do trânsito. Sim. Né? Eu acho que o trânsito, quando a gente fala de mobilidade, é um dos grandes problemas Sem dúvida. que a gente tem. Uns dados interessantes é que em uma esfera global, em média, um motorista acaba perdendo 45 horas do seu ano para se deslocar mais do ponto A até o ponto B. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E em São Paulo, esse dado ainda é pior. Imagina. São Paulo são 56 horas do nosso ano que a gente acaba perdendo. Né? E aí a questão que ficava era, mas por que será que a gente fica preso no trânsito? Né? Eu comecei a ficar um pouco angustiado com essa questão e quis investigar. Eu imaginava antes que era alguma questão de acontecer algum acidente, a questão do clima acabou agravando o problema, né? Teve chuvas fortes. Sim. Mas um dado muito curioso que eu descobri depois de muita pesquisa foi que aproximadamente 1/3 do trânsito vem de gente buscando vaga para estacionar o carro. Nossa, impressionante. Impressionante. E se você parar para pensar friamente, quando você está buscando uma vaga, a via é 30 km por hora, Reduz você já está a 15, drasticamente, dirigindo ali a 15, olhando e tal, já para todo o fluxo. Isso Depois, impacta em todo o trânsito para todo trás. o trânsito. Depois você nunca acha de primeira vaga, Sim, né? tem Então isso você também. tá girando ali, vai ser 2, 5, 10 carros a mais na pista que não precisavam estar lá. E 3, não sei vocês, mas eu não sou muito bom na baliza. Eu paro a rua mesmo. Então quando você para pra pensar friamente, você vê que tem um impacto grande, mas você não imagina que é 35, 34% Nossa, muita coisa. do trânsito. E na hora da baliza, normalmente você realmente para o trânsito, né? É, não tem a pessoa como. vai estacionar, ele não vai estar devagar, ele parou. Sim. Exato. E às vezes dos dois lados, né? Até o pessoal que tá O pessoal vindo de ali. carro de lá. Outro dia eu peguei um caminhão fazendo baliza, cara, ele parou a rodovia inteira, travou tudo um bom tempo. E se você pega isso no trânsito de São Paulo, que pela manhã você tem aí monitorados 200, 300 quilômetros de engarrafamento, são 100 quilômetros Multiplica isso pelo gerados dia pelo... inteiro, sem dúvida. E aí você pega o número de horas, É muito tempo. e muito carbono jogado no... E muito carbono. Não, com certeza. E aí, acho que na parte do TCC mesmo, eu acabei focando, resolvendo nichar nesse problema do estacionamento, né? E pensar em formas como a gente poderia melhorar esse problema. E aí, o que eu pensei vamos utilizar modelos preditivos, inteligência artificial para tentar otimizar esse processo. Então, na parte do meu TCC foi uma parte mais teórica, mais investigativa, de modelos que seriam interessantes e tal.
Mas era bem mais teórico. E tinha também uma parte de redução de carbono que eu queria trazer. Então, de calcular também quantas gramas de CO2 estariam sendo salvas em um processo, como eu poderia fazer esse cálculo, tudo mais, que foi algo interessante. Muito. E como que desse teu estudo, né, que virou o TCC, como é que isso se tornou o Predipark, né? Onde é que veio essa virada de chave para isso se tornar realmente um projeto? Legal, legal. Acho que eu nem tinha comentado com vocês antes, mas no INSPER, geralmente os TCCs que a gente faz são problemas que alguma instituição de fora traz, e aí você pode, dependendo do tipo de problema, né? Por exemplo, essa instituição trouxe mobilidade, eu resolvi dar um enfoque em estacionamento e dar um enfoque em sustentabilidade junto. Sim. Mas no meu caso, era uma instituição lá da França, que era um centro de inovação. Então, no final, depois que você entrega a sua tese para a banca avaliadora, você também pode apresentar para a instituição. E aí eu acabei apresentando para a instituição francesa e eles adoraram o projeto. Falaram, pô, você não quer apresentar a mesma coisa em inglês agora para a prefeitura, que tinha disponibilizado alguns dados que você usou iniciais para sua análise? E aí, quando eu apresentei para a prefeitura de Mandelieu, fica ali em Cannes, do lado de Cannes, na zona sul da França, eles falaram, nossa, se isso aí virasse um produto, talvez a gente usasse. Que legal. Então, acho que nesse momento foi que pintou aquela faísca, aquela lâmpada de, nossa, talvez tenha aí uma oportunidade. Eu já gostava de mobilidade, via que era um tema que eu gostava, que além de ajudar na mobilidade, na sustentabilidade, ainda ia salvar tempo das pessoas, ia melhorar a parte de saúde mental, saúde física. Eu via uma importância legal nesse problema. Então, em março, eu meio que decidi sair da empresa que eu estava trabalhando de consultoria para tentar tirar o meu TCC do papel. Aí foi bem um momento mais de investigação, vamos ver se aqui em São Paulo, no Brasil, também é um problema, e aí qual é o foco que eu dou, então vamos para a rua, entrevista, roda pesquisa qualitativa, investiga quais são os players que já fazem isso aqui no Brasil, e lá fora também, quais são as diferenças, e aí fui vendo que realmente era um problema que interessava muitas pessoas, desde governos até empresas, até usuários e motoristas, né? Então, desde março eu estou criando um negócio, e aí agora que eu já tinha um começo mais teórico de quais modelos são interessantes, já estruturei uma parte um pouco mais do negócio. Agora chegou no momento de começar a fazer o produto tecnológico, né? Fazer ali os algoritmos, testar na prática com um produto viável. Então, fala um pouquinho, o que é o produto, né? Qual é a arquitetura dele? Tem hardware, tem software, é só algoritmo? Como é a composição dele em termos de tecnologia? Legal. No final, a ideia é ter front, ter back, mas o que a gente está desenvolvendo é um algoritmo que vai ajudar as pessoas a encontrarem vagas. Tá. Então, Predipark, né? De preditivo, parque de estacionamento, para você usar as predições para estacionar mais fácil. E aí um pouquinho só sobre como funcionaria esse algoritmo. Acho que a gente usa muitos dados como inputs, e aí os tipos de dados podem ser tanto dados inteligentes, que vêm de sensores, câmeras, até parquímetros, como dados que não têm essa infraestrutura inteligente, mas que são dados que dão inferências legais, como tipo de uso do solo, sistema viário, trânsito, às vezes até questões de criminalidade, iluminação da rua, são dados que impactam na hora que o motorista está estacionando e procurando uma vaga. E esses dados, o interessante é que toda cidade que tem um plano diretor, ou seja, toda cidade acima de 20 mil habitantes, tem que mapear. Então são dados abertos que existem, que eu vou tentar usar e que aí até facilita na questão de escalabilidade do projeto. E de não ser em alguma área específica que tenha que ter aquela infraestrutura inteligente. Acaba sendo viável para qualquer lugar. Legal. E como funciona esse algoritmo na prática, né? Como é que o usuário ele vai poder se beneficiar dessa solução? Legal. Então, a partir de dados históricos... E quem são os usuários, na verdade, né? Você tem várias pontas aí, né? Você tem o poder público, o cara que está... o estacionamento, o cara que está usando, né, o carro. Quais são as pontas aí que se conectam? Vou englobar as duas, vou começar só como funcionaria. Eu acho que, pensando numa esfera mais de um usuário, um motorista. Você quer saber para onde você tá, você tem que dizer para onde você está indo, você quer saber naquele dia, naquele horário, onde é o melhor lugar para encontrar uma vaga. Certo. Então você vai dar para o algoritmo, além dessas informações iniciais, como se fosse você colocando no Waze ou no Google Maps. Além dessas informações, você vai colocar qual é o raio de tolerância que você está disposto a caminhar ali perto. Então, estou disposto a parar até 2 quadras do meu destino, por exemplo.
E aí, com esse raio, vai ser traçado um mapa de calor de todos os lugares que você vai ter uma vaga. E aí, dizendo quais são os lugares mais difíceis, mais fáceis, dependendo de onde você for, qual lugar, qual é o impacto que você vai estar gerando ali, vai estar salvando do seu dia. E aí, depois eu te direciono, ó, o melhor lugar para você ir é esse que está nessa rua, que está, por exemplo, 297 metros de distância do seu destino final. Se você for para lá, você vai estar salvando tempo, vai estar salvando dinheiro, vai estar salvando emissões de carbono e ainda vai estar caminhando 297 metros, queimando calorias, ficando mais saudável. Ganha na saúde também. Exato. E aí a questão é, como é que eu chego lá? Você clica no pinzinho e já abre no seu Waze. Então a ideia é você sair de casa já com a informação mais eficiente, inteligente, para você tomar esse caminho de uma forma mais otimizada. Perfeito. E aí, agora sobre a segunda pergunta, É isso. as pontas, Os outros players aí, né? acho que como a gente está falando de mobilidade, tem vários stakeholders envolvidos. Né? Tem a parte, mobilidade sempre tem que falar com o governo, porque é algo de interesse do governo. Então é um dos stakeholders. Eu acho que para ele a solução é mais para ajudar na tomada de políticas públicas, isso pode ser interessante, mas também melhorar a própria logística da cidade, mobilidade urbana da cidade. Então acho que esse é um dos players. O segundo player são as empresas, né? Tanto empresas que possuem frotas logísticas, que fazem entregas, então uma Ambev, uma Coca-Cola, se ele consegue otimizar esse processo e salvar menos tempo na hora de estacionar, ele ganha na operação dele. Ele ganha na operação dele, reduz custo, reduz tempo. Então, para eles é interessante. Mas outro tipo de empresa são as próprias empresas que já trabalham com estacionamento. Que é, por exemplo, aqui em São Paulo, uma Estapar, que é a dona da concessão dos estacionamentos rotativos, para eles fazer com que as pessoas parem mais na rua ao invés de parar no estacionamento concorrente faz sentido. Ele ainda vai estar melhorando a experiência do usuário e ainda vai ter essa questão da sustentabilidade do ESG, que eu estou ajudando o planeta a reduzir as emissões. Sim, né? legal. E para nós usuários, todo mundo que tem um carro acho que seria um usuário, mas quem eu vejo que seria um early adopter ou a pessoa que usaria mais mesmo, são prestadores de serviço, que tem que todo dia passar por diversos lugares, cada dia é um lugar diferente, às vezes tem que levar algum equipamento, alguma coisa, e se ele para sempre no estacionamento privado, ele acaba tendo prejuízo. Sim. Então, para esse cara, ter uma solução dessas seria muito interessante. Vantagem. Lembrei de um projeto que a gente desenvolveu para uma empresa de logística, trabalhando no algoritmo de roteirização, né? Tem uma semelhança aí com esse projeto. O problema nesse projeto era basicamente o mesmo, só que ao invés de motorista eram as encomendas que tinham que ser distribuídas em determinadas regiões e você tinha vários centros de distribuição. E a dúvida era, para qual centro de distribuição eu vou mandar essa encomenda? Porque muitas vezes o ponto de destino ele está mais ou menos a meio caminho entre os dois centros de distribuição. Então, nesse projeto, qual foi a ideia? Dada a capacidade de distribuição de cada centro de distribuição e o histórico, como você colocou, né? No caso, os últimos meses aí de entrega, qual a quantidade para um determinado CEP, qual que é a melhor alternativa? Eu mandar para o centro de distribuição A ou para o centro de distribuição B? Dada a capacidade dele, o volume de entrega que ele faz, os custos envolvidos na operação para sair um caminhão. E a gente não chegou a fazer a segunda parte, mas era um multimodal, ou seja, você poder trabalhar com, por exemplo, com moto, com carro ou com um veículo urbano de carga, um veículo menorzinho para fazer a entrega. Então, qual seria o melhor... Mas nesse caso o problema é inverso, né? Ou seja, eu quero levar o cidadão para uma determinada posição e onde não tem ninguém lá. Mas enfim, a gente está falando de otimização da logística, do trânsito para melhorar a mobilidade, né? Muito interessante. E a gente tem, para quem não sabe, nós temos o projeto do Perini City Lab em Joinville, no Perini Business Park, onde a gente faz a gestão desse projeto, a Maquinica é a gestora do projeto, junto com o Parque Perini, onde a gente disponibiliza a infraestrutura do parque para que empresas como a do Marcelo possam testar, validar e divulgar soluções voltadas para cidades inteligentes, né, para o conceito de cidade inteligente. Então, a nossa conexão com o Marcelo inicial é essa, ele vai testar agora a plataforma dele lá no Perini City Lab. Conta para a gente aí por que você se conectou lá com a gente e qual a tua expectativa com relação a esse roadmap de desenvolvimento, né, de validação do projeto lá dentro. Legal, perfeito. Acho que, como eu tinha mencionado, agora eu passei já por um momento de
desenvolver um pouco mais o negócio e estava precisando testar em algum lugar. E nada melhor do que testar em algum ambiente controlado, que eu consiga validar com câmeras. E o Perini, perfeito para esse teste, né? Porque além deles terem um lugar que tem tipos de pessoas e de usos do solo ali diferentes, né? Tem parte industrial, parte de empresas de inovação, parte universitária. Tem o público que circula, né? Visitante também. Muito público visitante, prestadores de serviço também. Sem dúvida. Então acaba sendo um ambiente lá que tem 10 mil pessoas que já dá para fazer testes muito legais. E o parque inteiro é rodeado por câmeras, monitorado. Inclusive o bolsão ali próximo do Ágora tem câmeras até mais inteligentes, né? Tem a Smart Street. A Smart Street ali que a gente roda o projeto. Exato. Então, acho que utilizar essa infraestrutura para validar o meu modelo vai ser incrível. E aí depois a gente até, quem sabe, conseguir fazer uma parceria com a Prefeitura de Joinville. Sem dúvida. O Perini também tem essa porta de entrada. Sim, a Prefeitura está bem perto ali da gente, ela está constantemente, né, impactando alguns projetos de mobilidade também, de segurança ali no Perini, então é uma possibilidade bem grande a gente integrar aí os caras já desde o início do projeto, né? E qual que é o roadmap previsto ali dentro do parque, né? Quais são as etapas previstas para a validação desse projeto? Legal. Hoje a gente tem o kickoff já. É verdade, hoje à tarde. É isso mesmo. Hoje à tarde. E aí acho que o primeiro momento vai ser essa parte mais de ambientação, da gente coletar os dados, tratar esses dados e começar a rodar alguns modelos iniciais. E aí depois que a gente rodar esses modelos iniciais, passa para um segundo período, que é mais validar esses modelos. A gente vê onde a gente pode melhorar, o que a gente pode adicionar mais de dados, refinar alguma análise e tal. Aí a gente volta para fazer esses ajustes, e aí a gente testa mais uma vez para ver se melhorou, se os ajustes foram bons ou não. E aí acho que um terceiro momento, se der certo todos esses testes, é já pegar próprios funcionários ou pessoas que estão habitando ou que estão visitando o parque e utilizar esses usuários como algum teste real para eles também verem se faz sentido para eles usar o aplicativo e salvar tempo na hora de buscar a vaga. Então acho que vai ser interessante ter essa validação com o usuário real depois e pegar feedbacks até para a própria interface, a própria forma de comunicação com os motoristas. Legal. E, bom, falando aí, vamos considerar, né, fizemos esse período aí de 4 meses de validação, testamos, revalidou, testou novamente, foi para o mercado, e aí, onde é que se enxerga a Predipark aí nos anos seguintes, né? Qual que é a evolução, qual que é o roadmap do projeto, onde é que você quer chegar com ele, né? Integração com outros sistemas, com outras plataformas. Legal. E todos os stakeholders aí que você comentou, né? Qual é o milestone final? E final não vai ter porque a gente vai estar sempre em evolução. Mas onde é que você enxerga aí a médio prazo? Legal, acho que a médio mais para curto prazo é começar a já estar dentro das cidades. Então, já está em Joinville, já está aqui em São Paulo também, que acho que vai ser um desafio até numa escala maior. Sim. E aí depois ir crescendo. Mas eu acho que além de ter a parte de on-street, de ajudar as pessoas nessa parte de encontrar vagas na rua, é interessante melhorar a experiência do usuário de uma forma geral para estacionar. Então, englobar também, adicionar na própria plataforma estacionamentos privados, aí fazer comparação de preço, pode ser alguma coisa interessante, depois até adicionar outros modais mais para frente, integrar com bikes elétricas para ajudar ainda na mobilidade, no last mile, com o próprio sistema de metrô, faixas de ônibus. Então, qual é o melhor trajeto para eu ir do ponto A até o ponto B? Bom, eu vou de carro até esse lugar, acho vaga ali próximo, pego o metrô e aí do lado do metrô tem ainda uma bicicleta que faz Você otimiza o teu trajeto e torna mais sustentável. Otimizo todo o trajeto, torno mais sustentável, ganho tempo para as pessoas e ainda melhoro a mobilidade urbana como um todo, né? Eu acho que esse seria o endgame. E acho que uma coisa é mais sonho, né? Mas eu acho que, eu não comentei com vocês também, mas acho que a gente tentar mudar a cultura também do Brasil seria algo interessante. Vou dar um exemplo porque eu acho que seria a cultura ideal. Lá na Suécia, sabe aquela empresa, a Scania, de caminhões? Eles têm lá o estacionamento privado deles, onde todo mundo para, e independente da pessoa, se é o CEO, se é um funcionário que está começando, um analista júnior, a primeira pessoa que chega para o mais distante possível.
porque eles têm essa mentalidade de que se a pessoa se atrasou, Lógico. é porque ela tá precisando ali daquele tempo, então deixa a vaga mais próxima para ela. Então acho que trazer essa mentalidade de comunidade, da gente otimizar o espaço urbano, Compartilhar e pensar no do coletivo, outro, né? pensar no coletivo, Exato. e às vezes até dependendo da tomada de decisão, ó, para um pouquinho mais longe, porque você além de ajudar os outros, você vai Vai caminhar, vai ficar uma pessoa mais saudável. Eu acho que isso seria uma mudança de cultura muito interessante, que eu vejo assim, como visão lá pro longo prazo, sonho mesmo, Muito bom. mas que eu acho que seria algo curioso pra gente tentar trazer pro Brasil também, e não ficar só falando da Europa quando fala dessas Sem dúvida. visões A interessantes. ideia do intermodal também é interessante, ou seja, a pessoa não necessariamente parar do lado do lugar para onde ele vai, mas sim parar próximo de um metrô, próximo de um local onde você tem bicicletas Faz a elétricas conexão com disponíveis outros modais. para fazer a conexão e Mas isso você também dá é uma cultural, né? você dá uma espalhada, entre Sim. aspas. Você não concentra o trânsito, por exemplo, você pega o centro de São Paulo hoje, dependendo do horário, loucura. é loucura, é inviável. Por quê? Porque todo mundo tá lá de carro. Alguns países resolveram isso de maneiras um pouco mais diretas, digamos assim. Taxar o carro. O carro entrou numa determinada certa região. área, ele vai receber uma taxa e acabou, ele vai pagar. O próprio E aí, rodízio aqui em São Paulo é uma forma de. O rodízio é uma forma light disso, né? Mas você pega Londres, por exemplo, Mais radical. no downtown, você vai pagar um absurdo para entrar na Sim, na tem zona. câmeras ali monitorando, Tem câmeras, entrou, pagou, não entrou, precisa. pagou. É. Então talvez seja uma maneira de digamos, a integração com outros padrões, por exemplo, outras empresas de estacionamento. Talvez no futuro até você fala, não, então tá, eu quero ir para esse estacionamento e você já paga pelo próprio aplicativo, ou seja, Integra você já já. chega, já faz a reserva da sua vaga, é uma solução bem interessante também. Uma boa mesmo. Voltando lá para o teu TCC, então, que focava mais em sustentabilidade, mas você também está trazendo isso para cá, para o projeto, né? Você continua buscando aí, seja no crédito de carbono, seja melhorando a mobilidade, então tá fechando a conta aí da sustentabilidade com a mobilidade, né? Total. Eu acho que é sempre importante ter a sustentabilidade dentro da missão e da meta da Pred Park, porque é aquela coisa, a gente tem agora um senso de urgência em relação às emissões de carbono que estão sendo desenfreadas, poluição, aquecimento global, cada vez desastres piores, mais trágicos. Então a gente tem que mudar os nossos hábitos logo. Então acho que isso vai ser sempre algo do projeto. E no meu TCC eu dei aquele foco em relação a calcular as gramas de CO2 que são salvas em cada processo, que foi algo bem interessante. E agora eu acho que, apesar de eu estar mais voltado para testar o produto, validar os meus modelos, nas próprias solução, no próprio aplicativo, vai já ter essa questão das gramas de CO2 salvas para mostrar para o usuário o impacto que ele está salvando. Sim. E aí, acho que o segundo passo em relação a elas seria pegar já essas gramas que a gente está calculando e transformar isso em créditos de carbono, para passar essa informação para os governos, municipalidades ou até para as empresas. E aí, nesse segundo processo de transformar isso em créditos de carbono, acho que ainda tem um longo caminho pela frente, porque é um processo muito, muito longo, porque você tem que criar um relatório, apresentar essa proposta para uma agência reguladora como a Verra, aí demora 8 meses para ela ver, depois que ela vê, ela pede para você fazer ajustes, e aí você tem que refazer a proposta. Então é um processo longo, mas que eu sei que é importante e eu vejo que até quando a gente fala em monetizações, pode ser um caminho interessante para a Pred Park. Tanto como venda de crédito de carbono, como para empresas e organizações que veem importância nisso, né? Na parte de ESG, nos relatórios de sustentabilidade, ou às vezes até para pegar créditos mais baratos, transformar né? isso em receita. Verde. Sim, crédito verde, exato. Eles podem entrar em contato com a Pred Park porque a gente já tem essa proposta, né? Então, acho que é uma oportunidade legal e é algo que tem que continuar permeando o projeto. E como é que fica, por exemplo, beleza, você tem como calcular o quanto a pessoa que está dirigindo o carro economizou. Tem alguma maneira indireta de você calcular o quanto de impacto isso trouxe para o restante, digamos, da cidade? Porque se 1/3 do trânsito é gerado por pessoas que estão procurando vaga, calcular os créditos de carbono só para o carro que está encontrando a vaga mais fácil
é uma simplificação muito grande, ou seja, teria como estimar o restante Impacto o impacto maior que isso está gerando, ou, sei lá, medir na cidade, redução do trânsito ao longo do tempo, alguma coisa assim? Eu acho que dá. Eu, sendo bem transparente, acabei voltando mais para um momento de pensar nos indivíduos e aí pegar depois a rede de pessoas da Predipark, né? Conforme a gente for vendo como as pessoas vão usando o aplicativo, esses dados vão sendo salvos no banco de dados e a gente consegue ter pessoas que usaram a Predipark, quanto elas provavelmente salvaram, e aí tanto de grama de carbono, como de calorias queimadas, quanto de tempo. Aí você vai extrapolando isso. E aí você pode ir extrapolando isso de outras formas. Mas eu acho que é interessante, sim, eu gostei dessa sua pontuação, de às vezes ver um teste, e aí até entrando em parcerias com prefeituras, com municipalidades, com órgãos públicos, da gente mensurar hoje o trânsito, e aí depois de um período de teste com a Predipark, fazer essa mesma mensuração e ver o quão diferente foi. Eu acho que pode ser um caminho legal para tentar pegar essa mensuração de impacto numa esfera maior, um pouco mais macro. Por exemplo, naquele caso da pessoa tentando estacionar e parando todo o trânsito, vai parar o trânsito dos dois lados da rua. Quanto isso gera depois de consumo até esse trânsito se normalizar, etc. E muitas vezes você vai ter não só um carro, você vai ter caminhão, você vai ter ônibus, você vai ter veículos muito maiores gastando muito mais carbono, entre aspas, sendo impactados pelo problema. Total, legal. Concordo super. Antes de finalizar aqui, Marcelo, modelo de negócio, como é que você está pensando aí na monetização disso, e aí considerando todos os players envolvidos, né? Isso já está na tua cabeça? Qual que é o plano? Eu acho que a ideia é ter múltiplas fontes de receita. A gente tem 3 stakeholders, que é desde o motorista condutor, passando por empresas e negócios, e também o próprio governo municipalidades. Em relação aos dois últimos, empresas e também governo, eu acho que a forma de monetizar em cima deles seria parecida, que seria a partir de uma licença, eu dou direito a uma licença, eles utilizarem o meu software SaaS, utilizarem minha API, e aí eu cobro pelo uso dessa licença. E aí poderia ser até para prefeituras ou para empresas, eu posso fornecer de uma forma white label, caso ele queira pôr a marca dele, mas feita pela Predipark, sabe? Tem formas de monetizar ali, mas eu vejo que seria mais nessa questão de SaaS, de API requests e tudo mais. Ou até mesmo de consultoria, né? Porque a gente acaba tendo insights e outputs bem legais que para o governo pode ajudar informações ricas, os agentes públicos para planejamento urbano, né? Melhores decisões, exato. E até para as empresas, para também tomarem melhores decisões, entenderem quanto tempo elas estão reduzindo, roteirização. Então, acho que para esses dois stakeholders, são mais essas formas e fontes de receita. Para o terceiro stakeholder, que são usuários, nós que temos um carro e tudo mais, eu acho que a ideia é ser um modelo mais freemium. Que nem o Waze, você não paga. Certo. Mas se você usasse todo dia, várias vezes ao dia, eu acho que essa pessoa pagaria para ter uma economia no seu dinheiro. Então, a ideia de ser um freemium é, dependendo do número de usos que você utilize no dia, você vai ter que pagar uma taxa para você ter usos ilimitados. Legal. E aí pessoas, por exemplo, agentes autônomos, prestadores de serviço, para eles que estão circulando a cidade inteira, vários lugares, fazendo atendimentos, algum serviço ali, entrega, e cada lugar é um lugar diferente, eu já não tenho meio que aquele já sei onde ir, sabe? Sim. Para eles seria muito interessante uma solução como essa, e eu acho que eles estariam dispostos a pagar sim. Perfeito, legal. Muito bom, gente, o assunto ele cria vertentes aí, a gente pode ficar muito tempo conversando, já deixo aqui o convite para que depois desse período lá no CityLab, que a gente possa voltar aqui e mostrar um pouquinho do que aconteceu, né, das validações, de tudo que você enxergou como caminhos aí para o teu projeto, que a gente espera que seja bem sucedido. Parabéns, né, mais uma vez aí pela tua ideia, por trazer um assunto tão importante aí, que alia, né, sustentabilidade com mobilidade, com qualidade de vida das pessoas, né, com o tempo que o Neymar tinha falado um pouquinho antes, né, vida é tempo, né, então é disso que a gente está falando aqui, né, então mais uma vez aí obrigado por compartilhar isso com a gente, parabéns, que o projeto seja bem sucedido, conta com a gente lá no Perini City Lab, vamos começar aí hoje à tarde já com a primeira reunião. Pra cima. Vamos lá. E gente, Neymar, muito obrigado aí pela tua participação, Marcelo, mais uma vez, obrigado também. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Neymar. Valeu. Prazer. Até a próxima. Até a próxima.
tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.